Quando a gente olha o que aconteceu durante o conclave, é muito interessante ver ou pelo menos ali no enterro e tudo mais, né, os chefes de Estado todos juntos. E algumas coisas acontecem assim em paralelo, né? Então É, você encontra o Trump, encontra o Zelensky. faz uma fotona lá, Exato, também parece que assim, é um foto-op. ensejo para É, outras coisas que também estão sim, acontecendo em paralelo no mundo. Você sim. vê agora o Papa Leão como alguém que pode ajudar na intermediação dos conflitos, né, na Ucrânia, em Israel. Eu Então, acho que o Papa Leão XIV ele vai ajudar o Trump a reorganizar essa ordem mundial aí. Eu acho que ele vai trabalhar junto. Às vezes, muitas vezes sem parecer que está trabalhando junto, mas ele vai ajudar a implementar a visão do Trump para o que ele acha que é o mundo. E a gente não pode esquecer que a gente está numa semana que o Trump está indo para o Oriente Médio fazer acordos importantíssimos e tem um nível de tensão muito grande, porque muitos estão preocupados com a integridade física dele. E se acontecer algo contra ele, vai dar um quiprocó violento, né? E quem assume é o vice, o né? Zelensky chamou também o Putin para encontrar na quinta-feira, se eu não estou enganado, né? Sim. Na sim. Turquia. Exato, enquanto o Trump está viajando, né? Então tem muita coisa acontecendo nessa semana que pode dar uma guinada aí terrível, né? A gente já tem uma rixa do Trump com Benjamin Netanyahu, que é estranho. O Trump tá tomando decisões ali de fazer um acordo com a Arábia Saudita sem colocar Israel na jogada, dizendo que pode fechar um acordo com a Arábia Saudita sem a Arábia Saudita normalizar a relação com Israel, tá tirando Israel de cena. Aí entra a teoria do jogo de xadrez. Tem gente que está achando que isso é uma estratégia do Trump de se afastar de Israel para ver se facilita o fechamento do acordo dos Estados Unidos e Arábia Saudita, né? Por exemplo, vou contar de uma maneira jocosa aqui. A Arábia Saudita fala, não vou fechar acordo com você, você é amigo de Israel? Ele falou, não, eu tô criticando o Netanyahu, não tô amigo deles mais não. Ah, tá, então vamos fechar o acordo aí fecha, entendeu? Depois Pode ser. volta, Depois não, vamos aí. Mas o Netanyahu teve nos Estados Unidos há pouco tempo e pareceu bem tranquilo ali. Pareceu, né? mas agora, o que está rolando? O Trump disse que ele deu a entender que Israel está usando serviço de inteligência para tentar pressionar o Trump a apoiar Israel num ataque contra as usinas nucleares iranianas. E o Trump não está querendo entrar. É o que está sendo dito. E a gente sabe que o serviço de inteligência israelense realmente eles têm muito poder, eles influenciam. Boa parte da história recente foi influenciada por eles, né? Tem coisa que é polêmica demais, eu não vou entrar no mérito aqui, mas vou dar um exemplo. Você vê entrevistas nos anos 90, e até no livro que o Netanyahu escreveu sobre terrorismo, lembrando que Netanyahu é um veterano do exército israelense, ele falando, olha, Estados Unidos, se vocês não fizerem uma ofensiva contra o Irã, contra o Oriente Médio, daqui a pouco os seus monumentos nacionais podem ser alvos de atentados terroristas, né? Então ele falava isso várias vezes, insinuando que a Estátua da Liberdade, né, algumas marcos ali da cultura americana poderiam ser alvo de atentado. Aí chega no dia 11 de setembro, você tem um negócio daquele, né? Tem gente que fala, Netanyahu, ele teve um insight ou tem algo a mais aí? Então começa a gente ficar preocupada com isso, né? Porque eu sempre acho importante a gente fazer aquele exercício do cui bono, né? O cui bono é quem é beneficiado com isso. Então, assim, quando derrubaram as Torres Gêmeas e explodiram alguma coisa no Pentágono, né? Que disseram que foi um avião, mas na imagem você não vê avião, mas tudo bem. O que aconteceu? Os Estados Unidos investiram trilhões de dólares para destruir o Iraque e o Afeganistão. Isso beneficia quem? Beneficia Israel. Então a gente tem sempre que pensar em quem está sendo beneficiado com as coisas, né? É um jogo muito intrincado, tem muitos livros sobre isso, mas tem que ter glúteo para sentar e ficar lendo ali, né? Para você ver que realmente tem dedos ali de serviço de inteligência direcionando o decorrer da história. E pode ser que aconteça de novo. Vamos supor que no fundo, o Trump e Israel querem fazer um ataque contra o Irã, mas eles precisam de uma justificativa. Vai que eles fazem uma ofensiva de bandeira falsa, uma coisa contra o Trump forjada, e isso seja colocado na conta dos iranianos e justifique uma ofensiva contra os iranianos. Não sei, tomara que não, mas vamos ficar de olho, né? Eu acho que em algum momento vai acontecer algum tipo de atentado terrorista nos Estados Unidos e eles vão colocar a culpa no Irã e isso vai ser justificativa para uma guerra aberta contra o Irã. Eu tô com esse receio.
Interessante É, isso. bater na madeira Porque aí aí. já envolve... Porque talvez, falou negócio, aconteceu. Não é. Falou, aconteceu. Oh, eu Eu esqueci. já tô aqui batendo já. Vamos virar... vamos virar... Eu tinha esquecido disso. Vamos ver no mundo Fallout. Deixa o like aí, família, também, porque o povo daquela não dá série, like, aí né? já... Em Não, bunkers. sabe qual é a preocupação? O Christopher Wray, que ele era o diretor do FBI, ele falou, olha, a gente tem estados fronteiriços, né? Você tem os estados que fazem fronteira com o México e tal. Esses estados são problemáticos por causa da entrada de imigrantes, né? Imigrantes ilegais. Ele falou, só que agora todos os 50 estados americanos viraram estados fronteiriços, porque tem imigrante ilegal entrando em todos os estados, inclusive pelo norte, pelo Canadá, e muitos dos caras mais procurados pela Interpol já entraram nos Estados Unidos e a gente está procurando. Muitos terroristas, inclusive. Você fala, pô, esse cara está começando a criar uma mentalidade de que tem gente perigosíssima e a qualquer momento esse cara pode explodir uma bomba aqui dentro. Então, como isso está sendo construído, esse medo, eu falei, cara, será que daqui a pouco vai acontecer o que eles estão falando? Não sou eu que estou falando, tem sido falado isso pelo FBI, pela CIA, pela Homeland Security, né? Por esse pessoal que tem essa responsabilidade de tomar conta ali das fronteiras. Então é preocupante porque esses caras, teoricamente, estão lá dentro ainda, né? Talvez esperando um sinal para fazer alguma coisa. O Papa sinalizou um pouco sobre esses conflitos, incluindo Gaza, né? Como para um cessar-fogo, né? Sim. Urgente e tudo. Pô, tenho Sim. visto muitas imagens ali de Gaza, coisas assim, realmente de... lamentável, muito coisa triste, horrível. criança e tudo mais. Terrível. Então é um negócio assim que parece que é imparável. Não tem armistício, não tem nada. Então, né? eu tô com a impressão que o Trump, ele vai... Eu montei um cenário hipotético hoje, que é o seguinte. Hoje, na minha live que eu faço de segunda a sexta, ao meio-dia. Vamos supor que o Trump agora, vamos supor não, ele é dia 13, tá numa viagem para o Oriente Médio, passar por vários países, inclusive a Arábia Saudita. Para quê? Para aumentar os acordos de Abraão, que ele estabeleceu em 2020 com a ajuda do George Kushner, que é o genro dele lá, que é judeu e fez a ponte entre os judeus e os árabes. Então ele quer puxar também a Arábia Saudita para dentro desse acordo de Abraão. Vamos supor então que o Trump está indo para lá levar paz, porque ele quer amizade entre Israel e seus inimigos. E de repente ele sofre um atentado. E aí vão dizer, os iranianos não querem essa paz. Então Trump é o cara da paz e os iranianos são os que odeiam a paz. E aí o que pode ser colocado como justificativa? Vejam como é tirânico esse regime iraniano. Está na hora da gente derrubar esse regime. Introduzir a democracia Exato. estadunidense. Restaurar a monarquia que a gente tinha com o nosso amigo Shahreza Pahlavi. E restaurar isso. E o Trump estabelece um acordo de paz lá, se ele sobreviver a esse atentado aí, vai ganhar o Nobel da Paz. E o Papa vai achar lindo, vai ajudar a estabelecer esse acordo de paz. Eles vão reconhecer o Estado da Palestina, vão estabelecer um acordo ali com Israel. Ele vai fazer os resorts que ele quer fazer lá na faixa de Gaza. Isso mesmo, né? que ele falou mesmo. E eu acho que é isso que tá para acontecer. Entre todas as coisas, assim, que seja um atentado fake, né? Porque se for um atentado real Se for real, e ferrou. ele sobreviver igual ele sobreviveu durante Sim. as eleições, na orelha. aí ele vai achar que ele é Deus mesmo, pô. Sim. Lembrando aquele que dia- aqui no Flow eu falei com um mês de antecedência, ou mais ou menos, né? No dia 26 do 5, ou do 6, né? 26 do 6, se eu não estou enganado. Pra quem quiser achar o corte, tá Daniel Lopes é roteirista dos Simpsons. Foi o título que eles botaram. Eu falei, o Donald Trump vai sofrer um atentado, ele vai quase morrer. Aí ele não vai morrer, ele vai falar que foi Deus que salvou, isso provavelmente vai dar vitória pra ele. Não deu outro. E assim, Falei antes. não fosse a viradinha, de fato teria aí Ele, o teria gráfico empacotado, aqui, né? Esse gráfico. esse gráfico. O gráfico dos imigrantes Cê é louco. ilegais, né? Ele, Não, pô, cê é esse louco. gráfico. Você viu como é que o negócio dos imigrantes me salvou? Não creio em bruxas, né? Mas, Então, e aí agora você falou também, mas e o cara que atirou também era republicano. Sim, ali é uma história complicada, né? O Cara... cara. Tem um racha dentro? Não, o cara, aquele jovem que atirou, como é que é o nome do cara? É Crooks, né? Thomas Crooks, o garoto que atirou. Que subiu no telhado, isso? Pô, esse garoto aí com certeza não sabia atirar. Aquilo ali pra mim tem uma história muito mal contada também. Alguém convenceu. Esse garoto, pelo celular dele, o localizador, ele frequentava uma vez por semana um prédio do FBI que tinha ali, pô, na região. Tem alguma coisa muito estranha nessa história. Olha só. Só que aí você pensa, por que o Trump não revela isso? Porque ele tem interesse em revelar, ele quer deixar que sofreu um exato. atentado e sobrevive, pô. Ele vai tirar o punch dele, o cui bono, favoreceu ele, pô.
Morreu? Não. Sobreviveu. Sobreviveu, saiu mais forte. Que não mata, engorda. Então deixa quieto. Não quero nem saber qual é desse moleque. Não é não?